Você com certeza deve estar sabendo que por esses dias chocou o mundo uma afirmativa de um dos ex-presidentes mais importantes dos Estados Unidos da América, a saber, o Barack Obama. Barack Obama, no dia 14 de fevereiro, presente mês em que estamos, fez uma afirmativa de que aliens existem, OVNIs existem, ETs, extraterrestres existem, mas não estão na área 51. Deixa eu o vídeo aqui para você ter uma noção do que esse camarada falou. Obama comentou sobre teorias de extraterrestres. Segundo ele, os ETs existem, mas os Estados Unidos não mantêm eles na famosa área 51. O ex-presidente também disse que não existe nenhuma instalação subterrânea escondendo extraterrestres no local, a menos que exista uma enorme conspiração capaz de esconder a informação até mesmo do presidente do país. Vale lembrar que em 2021 o democrata já havia sido questionado sobre os OVNIs. Na época, Obama afirmou que existem muitos registros oficiais, mas que eles não possuem um padrão de voo facilmente explicável. O ex-presidente americano sempre deixou claro que adora o assunto, tanto que em 2008, quando assumiu o cargo, logo buscou saber mais informações sobre o tema. Muito bem, o que ele diz nesse vídeo é basicamente que ETs existem. Eu não estou falando de uma afirmativa de uma pessoa simples, eu estou falando do presidente dos Estados Unidos, a nação mais poderosa da Terra, afirmando que aliens de fato existem. Para esse camarada falar esse tipo de coisa, ele deve ter tido acesso a uma informação muito privilegiada. Agora ele também afirma que ele nunca viu e que não estão na área 51 como as pessoas afirmam. O presidente americano contou que acredita na existência de extraterrestres, mas negou que eles sejam mantidos na famosa área 51. Obama disse que eles são reais, mas eu não os vi. A Área 51 é uma instalação militar secreta e ficou conhecida por ser associada a teorias da conspiração sobre um suposto armazenamento e estudo de naves espaciais alienígenas. De acordo com autoridades especialistas, a área é usada principalmente para testes de aviões militares e equipamentos de alta tecnologia. Barack Obama não é o primeiro a falar sobre a questão de OVNIs. No primeiro mandato e no atual e segundo mandato do atual presidente norte-americano, Donald Trump, mesmo falou que pressionaria a NASA a liberar documentos sobre a existência de OVNIs. Esferas flutuantes, água viva com luzes piscando, aeronaves estranhas. Esses são alguns das centenas de relatos de OVNIs catalogados pelo Pentágono nos últimos anos. A instituição americana divulgou um relatório com informações sobre mais de 700 objetos voadores não identificados no espaço aéreo do país. Fica nesse vídeo que eu vou te contar mais detalhes sobre esse documento. Essa análise do Pentágono reúne um total de 757 casos de OVNIs que foram reportados às autoridades entre maio de 2023 e junho de 2024. A maioria desses incidentes foram identificados no espaço aéreo americano, que vai a uma altitude de 100 km. 49 deles, no entanto, estavam acima dessa altura. Entre as testemunhas estão simples observadores, mas também pilotos comerciais e até militares. E o mesmo também pressionava os a falar sobre esses militares, drones misteriosos que no fim de 2023, no ano de 2024 e no meado de 2025 tomou as redes sociais de tanto que era as informações sobre aparições de objetos voadores não identificados que não se podia contar. Esse camarada apertou o governo e no final do seu primeiro governo ele saiu fazendo uma promessa de que se reelegesse, faria com que a NASA desse declarações documentadas sobre a existência de OVNIs. No início do seu segundo governo, a NASA se pronunciou dizendo que não podia dizer que sim ou que não. Disco voador agora é assunto para a NASA. A Agência Espacial Norte-Americana fez a primeira reunião pública sobre o assunto. Não é de hoje que registros do que conhecíamos como objetos voadores não identificados intrigam a humanidade. Ao longo dos anos, imagens e informações desses avistamentos foram guardados a 7 chaves por autoridades. O que serviu para aumentar a curiosidade sobre os ETs.
Agora, pela primeira vez, o assunto foi discutido publicamente por cientistas, pesquisadores e ex-astronautas da Agência Espacial Americana. A comissão independente defendeu que o tema seja tratado sem qualquer estigma, o que poderia fazer com que alguns pilotos, por exemplo, relatassem qualquer tipo de anomalia nos voos. Desde junho passado, o grupo, que conta com 16 membros, está analisando imagens coletadas em voos comerciais e militares. Esses avistamentos, que agora são chamados de fenômenos aéreos não identificados, mostram objetos em velocidade fora dos padrões. Os especialistas convidados pela NASA analisaram mais de 800 casos de avistamentos e, até o momento, não chegaram a conclusões definitivas. Um relatório final será divulgado nas próximas semanas. Em 2021, uma outra pesquisa realizada pelo Pentágono analisou 140 objetos voadores. A conclusão? Não há indícios que extraterrestres tenham vindo fazer uma visitinha à Terra, mas também não dá para descartar essa possibilidade. É óbvio, gente, que essas pessoas, por mais que elas saibam, essas organizações, por mais que saibam que existam OVNIs, eles não vão falar que existe. Imagina você se alguém agora põe o rosto frente a uma câmera e decide dizer que existe OVNI. O que aquilo aconteceria? Primeiro, as religiões seriam questionadas. Segundo, sistemas inteiros entrariam em colapso. Terceiro, o cálculo agora seria: se existe, já tiveram aqui, ou já estão aqui, ou já estão em contato conosco, uma vez que dias atrás o mundo foi tomado com informação aí do 13 Atlas, e há quem dissesse até que era uma nave alienígena. Isso tiraria a paz da Terra. Então é óbvio que nenhuma organização em sua consciência declararia que existe alienígenas. Mas como eles não querem mentir, o que é que os caras dizem? Eu não posso dizer que sim, nem que não. É óbvio, gente inteligente. Os camaradas querem literalmente passar o pano para a informação. E aqui para nós, eu também não falaria. Diversos filmes ao longo de eras já apontavam e trabalhavam a ideia da existência alienígena, como por exemplo a série da Marvel Invasão Secreta. Maravilhosa série, eu até indico você assistir. Ela trabalha a ideia de que os alienígenas já existem entre nós e que habitam aqui de maneira disfarçada através de um pacto que fez com o governo, bem como outros filmes defendem essa ideia, e eu particularmente estou esperando por um que será apresentado agora no final de 2026 ou no início de 2027, que é o Dia D. Se você descobrisse que a gente não tá sozinho, se alguém te mostrasse, provasse pra você, você ficaria com medo? Bom dia, Kansas City. Vamos ver o que temos pra hoje. Vamos. Hoje Hoje As pessoas têm o direito de saber a verdade. É a verdade de 7 bilhões de pessoas. O que é isso? Você não acreditaria se eu te contasse. Então, vou te mostrar. O que você vai fazer? Revelar tudo. Pro mundo inteiro. De uma vez. As pessoas ficam imaginando o encontro com o desconhecido. Estão chegando! Estão chegando! Estão famintas pela verdade. Você acha que pode ter outros? Por que ele criaria um universo tão imenso? E guardaria somente para nós.
trabalha a ideia de que os governos confessam, declaram, expõem a ideia da existência alienígena entre nós de maneira velada, de maneira disfarçada. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, assim como os Simpsons ficaram famosos por suas revelações e profecias bizarras, bem como outros filmes, músicas, séries foram e são usadas para propagar uma crítica, para falar de algo que às vezes não pode ser dito de maneira explícita. Eu acredito piamente que esses filmes, da mesma forma, poderia citar, por exemplo, o filme O Poço, da Netflix, que, se não me falha a memória, 2003, 2004, 2023, 2024, se não me falha a memória, o último foi lançado em 2024, eu não lembro bem, mas ele trabalha uma crítica social absurdamente cruel e realista. E a gente sabe que não é só esses filmes que defendem essa ideia. E a pergunta que não cabe é: esses filmes de alienígena, filme da Marvel, o filme que vai lançar agora, entre outros, pode ser, pode não ser, é simplesmente uma teoria. Mas eu tenho uma teoria um pouco mais pesada e você precisa ser muito, ou ter um interno como de uma criança para ouvir isso aqui e não jogar o teu celular no chão agora. E qual que é, Alfredo? Veja bem, existe um livro, e esse livro é obviamente a Bíblia, que fala de diversas profecias. E uma dessas profecias tem chocado os nossos dias, porque essa profecia em específico, dita pelo próprio Jesus, o Cristo, em vida, fala de um tempo em que se ouviria muitas falácias sobre guerras, rumores de guerras, fome, peste, doenças. E esses dias mencionados, ou mencionado por Cristo nessa profecia, se assemelha muito com a nossa realidade. Só que não fica só nisso. Ele fala também que a ciência se multiplicaria, que não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Não parece nem um pingo com a nossa realidade. Eu acredito que você concorde com isso. O que me dá medo é o que acontece na sequência, porque essa mesma profecia vai dizer que, na sequência, aconteceria o estabelecimento de um novo sistema de governo, uma nova ordem. Alguém se assentaria no trono do mundo e governaria as nações. Outra profecia que está em Apocalipse, o capítulo 20, diz que esse governante enganaria ou enganará as nações de maneira massiva. A expressão lá está literalmente as nações. Ele enganará as nações. E eu fiquei me perguntando como um governante poderia e teria a capacidade de enganar as nações em massa. Se de maneira leiga observar isso, eu vou ter um pouco de tempo e talvez não vou entender. Eu tenho um pensamento sobre isso, é um pensamento particular meu. E o meu pensamento é justamente que o tema alienígena, suscitado em nossos dias, uma força absurda, tem a ver com esse plano. Se você bater na internet aí algo chamado Projeto Blue Beam, você vai pasmar frente a esse projeto secreto, que obviamente hoje é taxado como uma teoria da conspiração, mas se você juntar com outros conjuntos de teorias da conspiração que ainda são consideradas teoria da conspiração e outros que já não são mais, pois se provaram verdade, você vai entender que existe um plano muito gigante por trás dos governos para que esse momento de nova ordem chegue e se concretize. A única forma lógica para se instituir um governo único sobre todo mundo seria de duas formas. A primeira é através de guerra pesada. Uma nação teria que subjugar o mundo todo, e a gente sabe que nos dias que a gente vive isso é basicamente impossível. A segunda opção seria através de uma grande mentira. E que mentira seria essa? Os alienígenas virão. Isso aqui é uma suposição, um pensamento meu. Você não é obrigado a acreditar nisso, mas para mim é a coisa mais óbvia e, ao meu ver, parece lógica para os dias que estamos vivendo, e dado as narrativas que nós estamos vivenciando e presenciando. A internet, meio de comunicação aberta, como canais abertos de televisão, entre outros meios de comunicação. O tema perfeito, é a sacada perfeita, é genial você falar que alienígenas vêm atacar o mundo. Por quê? Porque uma massa de pessoas sumiram, que é o que a Bíblia chama de arrebatamento, e que esse arrebatamento não se deu através de Jesus, que é o que a profecia diz. Jesus virá e arrebatará, tirará,
sectário, tomada à força e à pressa, uma massa de pessoas. O sistema não vai dizer que foi o Deus de uma religião que fez isso. Ele não vai atribuir o feito desse ao Cristo. Eles vão, obviamente, se utilizar, e quando eu me refiro a eles, eu me refiro ao time desse governante, pois ele terá um time, ou tem, se é que eu não posso já dizer dessa forma. Vão dizer que foi os ETs, os alienígenas. E aí, a narrativa é perfeita. Porque a humanidade se dobra diante dos alienígenas. Eu, quando me refiro a dobrar-se, eu estou me referindo a medo. E clamará a humanidade inteira, clamará por um representante, alguém que os lidere contra uma raça estranha. Não conhecemos sua tecnologia, seu bélico, sua intelectualidade, mas o medo maior é que se sumir uma massa de pessoas da Terra, significa dizer que já estão aqui, e segundo, significa dizer que vão invadir. É o plano perfeito. Aí o acalmador, apaziguador, propagador de paz vai tentar acalmar a humanidade e vai até dizer que fez um acordo de paz com essa raça alienígena. Depois disso, o que o livro da profecia diz é que o mundo se destruirá em uma guerra generalizada, pois o mundo se dará conta de que foi enganado e aí vai ser tarde demais. É um pensamento meu, gente, que é uma coisa que difícil de acreditar, difícil de você até racionalizar. Mas se você perceber bem, tem um fundo de lógica. Se você é alguém que gosta de teorias conspiracionistas, você vai entender o que eu tô falando. Toda essa narrativa de alienígena, toda essa narrativa de OVNI, aparições misteriosas, no fundo não passa de um plano que está sendo gerido em etapas, irá culminar. A centralização de poder cairá na mão de alguém que vai parecer ser uma coisa e no final mostrará que não é. E aí será tarde demais. Mas isso é só uma teoria. O que você pensa disso? O que você acha disso? Tem lógica nisso? Você consegue enxergar da mesma forma? Deixa tua opinião aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like e ativar o sininho das notificações para receber mais de nossos vídeos, tá bom? Lembrando que isso é só mais uma teoria entre tantas que trabalharemos aqui no canal Alfa. Deus te abençoe.